Fala aí pessoal, essa aula é bem tranquilinha, conceitos bem simples também, que eu vou abordar com vocês, ok? Então hoje a gente vai ver alguns conceitos ligados à interpretação, relativos à intertextualidade, tudo bem? Nada muito complicado, os conceitos são bem simples, que estão na apostila de vocês também, assim como esses que eu vou passar para vocês, tá bom? Bom, primeiramente, o que consiste a intertextualidade, o que eu entendo pela intertextualidade? O próprio texto, o próprio título, aliás, talvez ajude a entender um pouco melhor o conceito. Quando a gente fala de intertextualidade, né, é uma relação entre vários textos distintos, certo? O conceito então de intertextualidade diz respeito à semelhança entre textos, à retomada entre textos, às relações que existem de forma intrínseca em relação a esses textos. Se eu tiver um texto que aborde amor, por exemplo, e outro texto que também aborde o mesmo tema, e independentemente deles terem sido criados em épocas diferentes, em tempos diferentes, eles vão estabelecer uma relação de intertextualidade de acordo com o tema. Ah, professor, mas esses textos não têm vínculo nenhum, né? Um foi composto em árabe e fala de amor, e outro em um idioma oriental perdido, enfim, não importa. Claro que se for perdido ele não vai ser encontrado, né? Mas enfim, o exemplo não foi muito feliz, só que o que a gente percebe? A gente percebe que a intertextualidade, ela necessariamente ela não precisa ser proposital, ela pode ser acidental. Os grandes dilemas do mundo que envolvem países, nações, das mais diversas culturas, envolvem textos que podem ser produzidos de acordo com a sua cultura, fora de uma situação de semelhança, proximidade, aliás, e serão intertextuais. Então aqui a gente não está falando necessariamente da intertextualidade, que é uma intertextualidade acidental, né? Como exemplifiquei, mas sim de uma intertextualidade proposital. E quando ela é proposital, quando existe semelhança entre textos, pode acontecer de algumas formas distintas, como por exemplo por meio da paráfrase, por meio da paródia, por meio da citação direta ou indireta, que vocês inclusive usem bastante aí nas redações, tá? Quando a gente fala da paráfrase, portanto, tem a ver com um tipo de intertextualidade que leva em conta o sentido original do texto. Vamos supor que Gonçalves Dias, como de fato aconteceu, ele tenha escrito ali a Canção do Exílio, que é um dos textos mais retomados, mais parafraseados. Se porventura algum outro autor, alguns anos depois, quiser criar um texto que respeite o sentido original da saudade, da terra, da questão do patriotismo, então eu tenho uma paráfrase. E a paráfrase costuma, então, ser uma estrutura textual que respeita o seu sentido original, ok? De forma proposital. Enquanto que a paródia não, né? A paródia é um outro tipo de texto que também se apoia na intertextualidade, mas que nesse caso ele não faz uma releitura respeitando o sentido original, ele deturpa o sentido original. A maior parte das vezes, esse tipo de deturpação do texto original se dá pela questão do humor, daquilo que é divertido, daquilo que é engraçado. Então, necessariamente, nem sempre aquilo que é engraçado a partir da releitura. Aliás, não é somente aquilo que é engraçado a partir de uma releitura, que é uma paródia. A paródia também pode vir vinculado a uma questão de não ausência de humor, né? Sim, humor. Difícil acontecer nos dias de hoje, mas pode vir sim acompanhado desse aspecto. E tanto a paráfrase quanto a paródia elas são muito utilizadas no cenário da literatura. Quando a gente fala, por exemplo, da literatura romântica, em vários aspectos a literatura romântica acaba dialogando com o período trovadoresco, as cantigas trovadorescas, porque o sentimento é mesmo, muitas vezes é o mesmo. Quando a gente fala, por exemplo, do neoclassicismo, arcadismo, retoma os ideais clássicos de Camões. Então, a relação intertextual que acontece na literatura é muito comum, é muito mais comum do que a gente imagina, ok? E vocês vão ver muitas vezes exercícios ligados a esse aspecto, a aspectos literários principalmente, que é, claro, o campo maior de atuação da intertextualidade. Agora, a gente tem uma outra forma também que é a citação. Quando a gente fala de citação, claro que é um conceito um tanto quanto academicista. Né? Acontece muito em textos que são voltados aí por um caráter de defesa de mestrado, doutorado, enfim, trabalhos acadêmicos que também você pode fazer na graduação. E a citação se torna comum para vocês na redação, principalmente.
A citação ela pode ser direta ou indireta, que é um tipo de intertextualidade consciente, né? Não é aquela acidental, é proposital. E essa citação direta é quando você coloca o nome do autor e menciona, por meio das aspas, esse recurso utilizado dessa pontuação, para recortar um discurso dele, desse indivíduo, de tal indivíduo. Agora, a citação indireta não, gente. A indireta vai acontecer quando você parafraseia, quando você tenta reproduzir por meio das suas próprias palavras aquilo que eventualmente esse indivíduo tentou falar. Professor, mas o que é benquisto dentro de uma redação, dentro de uma dissertação? Bom, depende, tá? Eu recomendo particularmente que você tente fazer uma citação direta, que vai mostrar que você tem uma capacidade de memorização, que você estudou, que você tem conhecimento sobre tal aspecto, ok? Que você memorizou uma fala de frase de efeito, embora não possa ser muito longa. Se porventura essa citação foi demasiadamente longa, até para o processo de memorização, eu creio que a citação indireta seja muito bem-vinda. A citação indireta é quando você vai assumir a fala e vai fazer uma interpretação dos dizeres de determinado autor. Isso funciona também muito bem e, claro, que aumenta e garante aqueles pontinhos a mais de autoria que você vai receber quando você fizer a sua dissertação. O que não pode é não, porventura, haver esses tipos de relação intertextual ou citação no seu texto dissertativo. Então garanta que haja algumas menções sim. Beleza, galera? Então a aula de hoje a gente vai ficar por aqui. Como eu disse, é um conteúdo teórico bem tranquilo, porque vocês acabam vendo, né, durante o decorrer do ano, muitas vezes, aliás, acabam vendo também no fundamental, em todo o decorrer do ensino médio. Então é bem mais comum a gente, beleza? Esse conteúdo é mais para lembrá-los e, claro, a gente se vê aí mais tarde no momento do professor para executar alguns exercícios de interpretação relativos a esses conceitos. Valeu, até lá então.